Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar uma matéria muito boa, muito fácil de entender. Vamos falar sobre o Oriente, Japão, China e Índia. Bom, Índia, a gente já remete a uma lembrança muito comum nesse período. Índia era o termo genérico usado pelos europeus para se referir às terras do Oriente, tá? O comércio de especiarias estava na mão dos árabes que compravam e transportavam as especiarias até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza, que dominavam aí o comércio desses produtos na Europa. Então, para a gente entender melhor essa matéria, a gente vai começar pelas Índias, tá? A Índia, Vasco da Gama, chega à cidade de Calicut, na Índia, em 1498. Os portugueses não serão muito bem recebidos, tá? Eles são recebidos pelo Samorim. Samorim era o líder de Calicut. Utilizaram violência, forçaram o governante local a firmar uma parceria comercial com o rei de Portugal, e aí Calicut foi bombardeada. Na segunda expedição que fizeram para a Índia, em 1500, utilizaram armas de fogo, eliminaram todos aqueles que se colocassem contra os portugueses, invadiram terras, construíram feitorias, casas, igrejas, ou seja, por volta de 1505, os portugueses conquistaram a cidade, né? E aí a cidade de Goa, que na verdade ela foi província portuguesa até 1974, quando se tornou independente, tá? Mas o que vai acontecer? Para administrar todo esse território, em 1505, criaram o Estado português na Índia. Portugal se tornou, na verdade, o mais importante exportador de pimenta do reino, perfume, algodão, gengibre, canela, noz moscada, cravo, enfim, seda. E além de estabelecer essas rotas, né, e comercializar as especiarias, as navegações também tinham como objetivo expandir a fé cristã, ou seja, a Igreja Católica também tinha interesse nessas expedições. Por quê? Porque eles imaginavam que assim poderiam converter todos os povos à fé católica. Por esse motivo, as expedições elas tinham muitos membros do clero no meio dessas tripulações, né? Tinha muita gente do clero, que era uma forma de forçar as pessoas à fé católica. E aí, em Goa, em 1560, foi instaurado o Tribunal do Santo Ofício, dando início aí à forma forçada das pessoas se converter à Igreja Católica de uma forma obrigatória, tá? E quem não se convertesse, logicamente, era punido de alguma forma. Mas converter as pessoas orientais à fé católica não foi uma coisa muito fácil. Os indianos, eles tinham uma religião própria, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo. Então, convertê-los à fé católica não foi uma tarefa muito fácil. Por exemplo, o hinduísmo, que é uma religião que cresceu muito na Índia, ela vai dizer que ela vai acreditar na existência de vários deuses, vai acreditar na reencarnação, no karma, ou seja, coisa que você fez em outras vidas. Você está pagando nessa agora pelos seus erros. Enfim, o budismo, fundado aí por Siddhartha Gautama, outra religião também que acredita como você precisa se iluminar, você precisa atingir a iluminação. E nessa forma de iluminação, de você atingir essa iluminação própria, você abandona o sofrimento, você abandona uma forma de se desprender espiritualmente do seu corpo físico, né? E aí, a sociedade indiana, ela é toda ela dividida em castas, ou seja, em grupos específicos de acordo com o nascimento de cada indivíduo. Você nasceu rico, você vai pertencer à casta de ricos.
Você nasceu pobre, você vai pertencer à casta dos pobres. Você não tinha muita mobilidade social nessa época, tá? Os brahmanes eram sacerdotes que oravam. Os kshatriyas eram soldados que lutavam. Enfim, os sudras eram os intocáveis. Enfim, toda a sociedade indiana era dividida em casta, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da China. A China, os chineses chamavam seu território de Império do Centro, por se considerarem estar no centro do mundo. Em 1513, os portugueses chegam à Índia e encontram a China e encontram um império muito diferente do que eles tinham visto na Índia, tá? Com uma grande força militar, uma marinha de guerra bem aparelhada e organizada. A China era vista como um império próspero, com um celeiro de invenções. Eles tinham inventado o papel, a impressão em blocos de madeira, construção de canais navegáveis, pólvora, bússola magnética, papel higiênico, fósforo, enfim. Os chineses tinham criado tudo isso. E em virtude desse poderio militar que a China tinha, os portugueses abordaram uma forma diferente do que tinham utilizado na Índia. Abordar a Índia foi mais fácil do que foi abordar a China. Eles tentaram, porque na Índia eles usaram de violência. Já na China, os portugueses tentaram assim estabelecer relações diplomáticas. E diante da recusa das autoridades chinesas em fazer esses acordos diplomáticos, aí sim eles foram ser confrontados com violência. E em vez de ser confrontados com violência, eles ainda vão optar por uma prática de comércio de forma clandestina com os mercadores chineses nos portos do Império, tá? Os chineses se interessavam pela prata europeia. E aí, porque a prata, olha só, a prata era muito usada para cunhar moedas, tá? As moedas. Desse modo, o que os portugueses faziam? Compravam os produtos luxuosos da China, como seda, porcelana, pólvora, alguns temperos, como o ópio que era usado como medicamento, enfim, o almíscar, que era um produto usado para fazer perfumes. E aí, em 1555, a coroa portuguesa estabeleceu um acordo, tá, com o imperador chinês para que houvesse aí um entreposto comercial, ou seja, vamos facilitar aí o comércio entre portugueses e chineses, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do Japão. Bom, em 1443, quando os portugueses chegam ao Japão, tá? Encontram um território dividido internamente ali por conflitos internos mesmo. Os daimyos, né, que eram os grandes proprietários de terra, buscavam aumentar o seu poder e entrar em conflito pela posse de terras. O imperador e os shoguns, sem autoridade, não conseguiam conter essas guerras internas. E aí, aproveitando-se dessa situação, os portugueses chegaram, né, aos portos japoneses e estabeleceram relações comerciais. Um dos produtos levados pelos portugueses, que despertou grande interesse, foram as armas de fogo, principalmente o mosquete, tá? Com a aquisição dessas armas, as técnicas tradicionais da cultura japonesa, de guerra, né, da cultura japonesa, ela foi sendo assim modificada. Os daimyos, que ainda mantinham um exército de samurais, né, aqueles integrantes da nobreza que passavam por um longo e cuidadoso treinamento, eles foram facilmente derrotados pelos mosqueteiros, ou seja, as pessoas que manuseavam essas armas chamadas mosquetes. E aí, os portugueses, o que eles faziam? Trocavam armas de fogo pela prata,
pelo cobre, pela porcelana, pelas pedrarias japonesas. Os missionários jesuítas, que foram também na embarcação, né? Eles receberam autorização para se estabelecer no Japão. E aí, no século XVII, com o fortalecimento dos shoguns, né, encerrou-se a guerra aí entre os daimyos, e em 1635 se foi proibida a prática do cristianismo, determinando aí a perseguição de tudo que era cristão, ou seja, os jesuítas não se deram muito bem nesse negócio. Em 1580, as especiarias já estavam em pleno crescimento na Europa, tá? Outros reinos como Espanha, Inglaterra, Holanda passaram a organizar expedições marítimas com o objetivo de realizar o comércio com o Oriente. O poder de Portugal nessa invasão, nessa ida ao Japão, que estava envolvido aí problemas de sucessão, deu uma declinada no Oriente. Por outro lado, a colônia de Portugal na América direcionou os planos de colonização portugueses. A expansão, na verdade, marítima dos reinos europeus sobre a África, Índias e Américas difundiu numa série de produtos raros ou desconhecidos, até na Europa, até o início mais ou menos do século XVI. Isso foi só um resumo que nós fizemos, tá? Do Oriente, né? Que fala sobre a Índia, a China e o Japão. Teremos aula explicativa no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um grande beijo.